Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Nós estamos hoje, dia 4 de julho de 2021, e nós celebramos hoje a festa de São Pedro e São Paulo, a festa normalmente celebrada no dia 29 de junho, e não sabemos, por ser um dia de semana, dia 29, e é celebrada hoje a festa nesse domingo, dia 4 de julho. O evangelho de hoje é de São Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 19. Diz o seguinte: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grande festa dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Festa da igreja inteira, festa da missão. Vamos mais uma vez meditar, refletir e partilhar a reflexão desse dia de hoje. Padre, nesse evangelho de hoje, quando Pedro revela para Jesus que conhece quem é Jesus, ele fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. E hoje a igreja de Jesus Cristo, apostólica, está em Roma, Por que essa igreja se edificou em Roma, sendo que eles eram todos de Jerusalém? É verdade, até no dia de Pentecostes, os habitantes dizem: todos esses homens não são eles da Galileia? Por que nós os escutamos em nossas próprias línguas? Era da Galileia, era da Palestina. Mas a Palestina naquele tempo era uma província, um distrito que pertencia ao Império Romano, E Pedro foi morto em Roma. Também o Paulo, os dois morreram em Roma. Mas Jesus diz aqui a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui a pedra é Pedro, não a cidade de Jerusalém. E Pedro, como vai morrer em Roma, é enterrado ali. Mas também é em Roma, primeiro a sepultura de Pedro está ali, a evangelização se fez ali, mas em Roma também que a igreja, o cristianismo foi reconhecido como uma igreja oficial, uma religião oficial do império. Quer dizer, a partir de Roma, a evangelização se espalhou, se organizou, se estruturou em cima, digamos assim, do túmulo do Pedro e também de Paulo, mas especialmente aqui falando aqui do Pedro, a quem Jesus deu a chave do reino dos céus. Então, ali se edifica a fé, ali de Roma sai para as missões para fora.
mas de Roma também, que a igreja se estruturou. E a igreja se estruturou porque o poder civil reconheceu a igreja como religião do Estado. Então, sendo religião de Estado, ela se formou a sua sede ali. A sua sede se fundamentou em Roma. E muitas estruturas se foram feitas, ali se tornou a base da estrutura política, eclesial e da sede da missão para fora. Padre, por que Jesus queria saber o que eles estavam falando sobre eles? A verdade, muitas vezes a gente pensa que como se Jesus tivesse um interesse em algumas fofocas, né? Por dizer, o que estão dizendo de mim aí? Como se tivesse alguma coisa que não quisesse que soubessem. Pelo contrário, Jesus sabia que todo mundo considerava ele como mestre, como profeta. Mas até que ponto um profeta de que altura, né? De que grandeza? Mas também no mesmo tempo, Jesus também, e nós podemos dizer que queria já se revelar. Ele estava dando passos para que ele seja conhecido, para não chocar os discípulos quando vem o momento da sua morte, ele queria dizer que ele é Deus. Por isso, ele começa, dá uma entradinha, o que os outros dizem? Mas no fundo a questão principal, quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? Então, vão dizer que você é João Batista, você é Elias, você é Jeremias, você é outro discípulo. Mas todos esses profetas estão mortos. Como que Jesus pode ser um profeta morto? A ideia é que Jesus era muito poderoso. E com a mentalidade do povo daquele tempo, que quem morreu, quando volta com muito mais poder. Então o poder de Jesus era bem maior do que todos esses profetas que eram considerados poderosos. Imagina o poderoso João Batista, o poderoso Elias, o poderoso Jeremias. Agora alguém mais poderoso que esses. Então, esse que era Jesus. Então Jesus quis se revelar e quis já dizer quem ele era. Por isso o Pedro, lá na sequência, nós vamos ver, vai revelar quem ele é e Jesus vai dar novas orientações. Bom, então Pedro dá a resposta certa que ele queria, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá a Pedro um poder especial. Jesus entrega as chaves, né, para o Pedro e diz: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. O que exatamente Jesus quis dizer com isso? A primeira coisa que Jesus vai dizer, que humanamente você não saberia quem eu sou. Ele diz, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Se você soube a partir de meu Pai, o Deus que está no céu te revelou, no mesmo tempo, Ele, o meu Pai do céu, está me autorizando a te dar o poder de fechar como de abrir, né? Você recebe a chave do reino dos céus. Se o Pai do céu já decidiu, te revelou, iluminou, é isso que Jesus queria, que soubesse quem Ele era. Mas olha, agora você tem as chaves. Você pode abrir, você pode fechar. Agora, no fundo, não é só Pedro, é aqueles discípulos e aos seus sucessores. Na sequência, um poder espiritual, mas um poder espiritual que está sempre dentro do poder também, e da sociedade temporal, mas é muito mais espiritual. Salvação das almas, e perdoar os pecados, buscar a reconciliação. E nós vamos entrar no céu vivendo bem com os homens e as mulheres nessa terra. E Deus nos permite que a porta seja aberta no relacionamento sincero, na graça de Deus. E aí, essa graça vai nos fazer entrar
na misericórdia de Deus no céu. E nós temos o sacramento da reconciliação, ou da penitência, que essa graça é dada, né, e de perdoar aos sacerdotes e aos bispos, pela imposição das mãos que eles receberam e pela unção. Então eles têm essa chave de perdoar os pecados, de fazer que a porta se abre para aquele a quem a porta era fechada, desde que abra o coração, desde que manifeste o arrependimento e a busca de Deus sinceramente, e a porta se abre cada vez mais. Isso tem a ver com a cura espiritual também, então, né? É sobretudo a cura espiritual, e a cura espiritual vai conduzir também à cura física. Muitas pessoas andam doentes, fisicamente dói aqui e ali, busca tanta coisa, mas não encontra. Mas o momento que vai se reconciliar, o momento que vai perdoar, o momento que volta com a família, fazer uma reconciliação em família, depois a saúde volta. É como se fosse uma planta onde voltou a molhar, a jogar a água, e a planta encontra a vida. Mas estava seca, porque ninguém ficou ali para molhar um pouquinho. Mas esse molhar, essa espiritualidade, esse perdão, esse entendimento. Tem família que briga, que se desentende. Tem amigo que briga, que desentende. Não tem mais saúde, não tem aproximação. Mas no momento que volta a se entender, a se reconciliar, a pedir desculpa, a pedir perdão, espiritualmente vai conduzir na parte física. Então, uma coisa é ligada à outra, mas começando pelo espiritual, que vai salvar também o físico. Isso que é importante. Então, celebramos com alegria São Pedro e São Paulo, colunas. Eles pregam muito mais hoje pelo testemunho de vida da morte, pelo sangue derramado, e que nós também, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, a igreja tem que continuar nos passos dos apóstolos Pedro e Paulo. E rezamos também pela nossa liderança, pelo Santo Padre, o Papa, pelos nossos bispos, sacerdotes e liderança das nossas comunidades que estão ali, pela fé, conduzindo a igreja. Que Deus derrama sobre nós as suas graças pela intercessão de Maria Santíssima, que é a mãe da igreja, que nos dê essa graça e essa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Já viva Cristo te escolheu, quando a Simão Pedro disse eu te darei